Fala galera, Manoca aqui, hoje trazendo o primeiro vídeo de Path of Exile 2 pra vocês, tá? Então vou estar falando sobre todas as classes que vai estar saindo aí no Early Access. Inicialmente vamos ter 12 classes, mas dia 6 de dezembro, né, no Early, vamos ter somente 6, junto com 2 ascendentes para cada classe. E o que é ascendente, galera? Ascendente é uma evolução natural ali da classe. Então, exemplo, o guerreiro, né, com as suas duas ascensões iniciais vai ser Incitador e Titã. Lembrando que é muito importante a classe que você escolhe. Eu vi alguns youtubers falando que não importava, já que vamos poder utilizar habilidades aí de outras classes, tá? Independente da classe que você tiver, mas a ascensão é diferente, ela é única. Então, o guerreiro não pode usar a ascensão de outra classe. Então, ele vai ter que usar ali a sua própria ascensão. Então, importa e importa muito. Então, fique aí no vídeo que eu vou falar tudo que você precisa saber para iniciar bem aí no seu dia 6 de dezembro. Vamos começar aqui com o Monge, é uma classe com alta mobilidade, beleza? E que tem 3 elementos que eles chamam de escola marciais, tá? Então tem a escola marcial de gelo, de vento e de relâmpago. Então é uma classe que você pode aí estar combinando os elementos, dando uma variedade muito maior de combos, muito insano. Uma das nossas habilidades vai ser a Palma Mortal, que ao avançar ali nos inimigos, ela deixa um tipo de essência que aprimora ali sua próxima habilidade. Então é bem bacana que você dá um avanço ali, já mata os inimigos, pega uma essência e aprimora ali, evolui sua próxima habilidade. Também teremos a habilidade de invocar um sino, e ao bater nesse sino ele ressoa, tá? Causando dano aos inimigos ali próximo. Você também pode imbuir sua arma em alguns elementos, atacando com seus elementos, e esse sino vai absorver esse elemento e também vai causar dano. Então se você bater com a habilidade de gelo no sino, ele vai se transformar em um sino de gelo. Também teremos outra palma, tá? A palma cambaleante, que ao utilizá-la, seus próximos ataques básicos lançarão projéteis de vento. Bem legal aí para builds que focam aí no básico, né? No ataque básico, como vocês podem ver aí, bem legal. A classe monge terá 21 habilidades e agora vamos estar falando das duas ascensões iniciais, tá? No total são 3, mas no early só poderemos utilizar 2 de cada classe. Antes de começar aí a falar das ascensões, queria pedir pra vocês deixar aquele likezão. Aproveita que hoje é meu aniversário, rapaziada, dia 27 de novembro. Já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal e dá um comentário aí de feedback, se você curtiu, não curtiu, o que eu posso estar melhorando aí nos próximos vídeos, beleza? Então bora lá pra próxima ascensão. A primeira ascensão aí do monge é o arcanista, que você pode aí estar soltando ondas com os elementos toda vez que você causa ali um golpe crítico, sendo elas ondas de vento ou de eletricidade. Aqui tá mostrando o meditar, que dobra aí seu escudo, tá? Então é um escudo que você tem antes de chegar na sua vida, então bem bacana. Aqui também é outra habilidade, tá? Que você ganha ali pontos de avatar ao matar os inimigos. E quando carregado você pode aí se transformar no avatar, causando muito mais dano. Isso aqui é bem bacana, então você tem tipo uma pequena transformação aí em avatar que vai te fazer causar muito mais dano. Agora vamos falar da próxima ascensão do monge, o acólito de Shayula. Quem disse que monge não pode ser do mal, tá? Então é um monge negro aqui, é um monge darkness, emo, o cara ficou revoltado. E agora ele tem ele pode usar, né, essa mana da escuridão aí, ou tanto para absorver mais dano, ou para causar mais danos. Bem legal. Quanto mais escuridão você tiver, mais dano você vai causar, tá? Usando o aperto do vazio. Essa classe também tem uma alta resistência aí a dano de caos, tá? Então ele tem uma boa resistência ao elemento caos. E você também pode dominar a fenda de demônios, tá? Que aparece ali e você recebe ali um bônus de vida, mana e dano. Então é um pacote completo. Falando aqui da nossa classe bruta, o guerreiro, é uma classe melee focada aí em danos pesados, tá? Bem lentos, mas muito poderosos. Então é uma classe que você causa ali tremores, atordoa muito forte. Também tem um escudão aí, pegada Dark Souls. Quem joga aí Souls-like, né, vai gostar muito, né, que você vai ter um escudão ali que aguenta um monte de pancada, mas também tem uma mecânica que eu vou estar explicando para vocês, beleza? Então na classe vamos ter habilidades de pancada, de escudo, ataques de fogo, claymores que aprimora aí seu próximo golpe, pode até dobrar ele, e totens, beleza? Então como vocês podem ver aí de fundo, golpes bem lentos e bem fortes, tá?
Então ele tem ali seus gritos também, os gritos do Bárbaro. E olha esse dano insano, tá, galera? É um dano lento, mas destrói. E aqui é o escudo, tá? Então ele tem o mesmo sisteminha de Souls-like. Você vai defendendo, todo ataque frontal é defendido em 100%, mas vai enchendo ali sua barrinha de estamina, de vigor, como vocês preferirem chamar, tá? E quando ela quebra, você se torna vulnerável e aí já era, você vira um alvo fácil e vai acabar morrendo. Então você tem que se atentar à sua estamina se você for jogar aí de escudo. Então não dá pra defender pra sempre, né? Vai ter que dar uns rolinhos aí. E também temos golpes com escudo, tá? Então tem ali aquele dash com escudo, você também pode colocar uma muralha de pedra ali e quando você destrói ela, os estilhaços causam danos. E agora mostrando aqui os totens, que esse totem aqui em particular, ele causa tremores, mas vamos ter o totem do guerreiro também, tá? Que esse totem aqui que tá mostrando agora, que você pode ali tá personalizando ele para colocar habilidades que você quer, né, com as suas gemas, tá? Então, bem bacana. E aí, esse totem vai ficar soltando habilidades que você marcou ali. Então, como vocês podem ver, invoca ali um ancestral seu e começa a mandar habilidades. Muito, muito insana essa classe, galera. Então agora falando da classe Incitador, tá? A Ascensão, na verdade, é uma ascensão que fortifica ali o seu poder ancestral, então sua convocação de ancestrais ali com totem é fortificado e você também ganha essa habilidade de deixar você invulnerável, tá? Então você fica imortal até o boss conseguir quebrar aquilo. É muito útil para hit kill quando você vai levar alguma habilidade que você sabe que você não consegue tancar. E também você ganha esse grito que explode os cadáveres que estão próximos de você. Agora vamos falar da Ascensão Titã, que ela é mais focada nos terremotos, tá? Nos golpes mais brutais ali, vamos se dizer assim, e causa muito mais atordoamento. E você tem uma habilidade ali, que ao atordoar os inimigos, você causa uma porcentagem de 40% a mais de dano neles. Então, você que gosta ali de bater ali com bastante CC nos inimigos, essa é a classe. Falando agora da nossa próxima classe, a Feiticeira, quase que eu gaguejei ali. Ela é uma usuária de vários elementos, como gelo, tempestade e fogo, e ela é ótima em combinar todos esses elementos, tá? Então você consegue fazer uma combinação ali. Um exemplo disso é essa parede de fogo, que ao utilizar ela, você consegue jogar outros elementos e esses elementos absorvem ali o fogo da parede e vira ali um raio com fogo, entendeu? Incrementando ainda mais. Então essa é uma build que você consegue fazer muita coisa legal. Então tem uma combinação, você consegue soltar diversos elementos e ela é muito show de bola. Também será uma classe que iremos utilizar muito de armas secundárias, então conseguimos ali trocar rapidamente de armas, tá? Você consegue deixar ali no menuzinho indicando para você fazer uma troca de armas, então cada arma vai ter um elemento com maior bônus e você ainda pode aprimorar isso na sua árvore de habilidades. Então você pode ter uma arma ali com foco maior para habilidades de fogo e uma arma com habilidades maiores para gelo, um exemplo, tá? Então bem legal. Agora falando da Tempesta, a ascensão aí da nossa feiticeira, ela é focada aí em sempre que você dá danos críticos, ela cria ali um vórtice ali com elemento e sempre que você dá crítico também sai dano elétrico junto. Então muito bacana isso, tá? Pelo fato que mesmo que você solte uma habilidade de gelo, ela vai soltar ali o dano elétrico junto. Então você faz uma combinação ali com os três elementos bem bacana. Agora falando da Cronomante, tá? É a versão aí que a maga pode controlar o tempo. Bem legal mesmo. Então você pode ali literalmente parar o tempo, voltar no tempo, então parece o Echo ali do League of Legends, ou a Tracy do Overwatch, muito insano, tá? Então você tem aí o poder de tá controlando o tempo como bem entender e reduzir suas recargas, resetar elas, muito bacana mesmo. Essa build aqui fica insana, essa ascensão no caso. Agora falando da classe patrulheira, que é a nossa caçadora, né, nossa arqueira, ela é uma classe que tem muita mobilidade, provavelmente a classe mais ágil aí do jogo, com uma velocidade de movimento muito alto, e ela tem os elementos de ataque, são ali raio, veneno, gelo e físico, tá? Então ela também tem o físico que é sem elemento nenhum. Ela também pode congelar e descongelar os inimigos para manter ali a distância. Então bem bacana, é uma classe bem difícil dos inimigos chegarem próximo,
pois a mobilidade dela é alta, ela também tem um controle de CC, ela consegue atordoar ali com um raio, consegue congelar os inimigos, e você também pode estar ali envenenando eles para causar o dano ao longo do tempo. É ótimo para matar inimigos ali com vida grande, que você fica deixando ali o HP caindo, né, enquanto está envenenado, enquanto você foca ali em esquivar, né, então você consegue dar mais atenção para esquiva, já que seu DPS vai ser constante por conta do veneno, então essa classe é muito bacana. Agora vamos falar da atiradora, nossa primeira ascendência da arqueira. As munições agora são infinitas e também ganham projéteis extras. Então, ao invés de lançar uma, você lança duas, três. Então, bem bacana. Você também tem uma passiva que sempre acerta os inimigos, tá? E a sua velocidade de movimento ali está em aumento, sempre em crescente no caso, sempre que você ataca os inimigos, mas é reduzida ao momento que você leva dano. Então, você tem que evitar ao máximo a levar danos. E você também tem as habilidades originárias que os tiros nunca erram, bem bacana. Agora, a outra ascendência desbravadora é uma especialista em atacar frascos, tá? Então você consegue atacar frascos aí de veneno ou outros compostos, tá? Então tem vários tipos de frasco, cada um com seu elemento e com a sua bonificação. Então tem um frasco aí de eletricidade que debuffa os inimigos, fazendo eles tomar mais danos de todas as fontes. Bem legal. Também temos ali o frasco de sangramento, que faz os inimigos sangrarem, que pode combater com seu veneno. Então bem bacana, você tem uma combinação muito legal juntando os dois frascos. Então agora falando do nosso mercenário, que particularmente foi a classe que eu achei mais insana até o momento, tá? Então essa classe aqui tá muito legal. O mercenário, ele usa uma besta, tá? E ele usa diferentes tipos de munição. Então ele tem uma versatilidade muito grande. Ele pode escolher também se ele quer mais potência na arma ou mais mobilidade. Ele usa shotgun, rifle de precisão, rifle de assalto, que é uma metralhadora, né? E até mesmo uma granadeira. Então, essa build aqui, essa classe aqui é muito insano. Então também é possível você ter uma variedade de elementos e fácil de combinar eles. É só você ajeitar tudo antes, tá? Então, antes de começar, você monta a build e aí você vai ter uma versatilidade ali de elementos. E também você logo pode congelar um inimigo, trocar para shotgun para dar um tiro de precisão ali mais próximo deles, já que eles vão estar congelados, dando um dano extra ali. Então, bem bacana. Você também consegue ali criar sentinelas, né, para ficar te auxiliando, atirando nos inimigos. Claro que você vai ter que estar próximo ali delas, mas muito legal, né? Você cria uma forte, né, como se fosse um forte ali com as suas sentinelas e ninguém vai passar. Falando agora do caçador de bruxa, nossa ascensão, muito insana, tá? Então aqui você tem aqui uma passivinha que você ganha 50% menos de armadura, mas ganha ali em evasão, chance de evadir, né? Então você ganha em evasão e perde em armadura. Você também tem 10% de chance de toda vez que você matar um inimigo ele explodir, e isso aumenta para 20% contra demônios e mortos-vivos. E essa aqui é o mais roubado de todos, galera. Um tiro, 30% do boss. Você tem um golpe de sorte ali de dar até 30% de dano no inimigo, cara. E isso pode ser até de um boss, independente do HP dele. Isso é roubado. Agora falando da última ascensão dele, Legionário Gemante, ele tem um aprimoramento das suas habilidades implantando gemas em sua própria carne. Então quanto mais gemas você for implantando, mais forte e mais eficiente elas ficam. Também te dá espaços extras de habilidade infusão, e tem a habilidade infusão taumatológica, que te dá resistência extras, tá? Então quanto mais gema você colocar, mais resistência, então ela fica extremamente tanque. Isso aqui é roubado. E você também ganha aí um bônus nas suas gemas, tá? Então ganha uma qualidade extra em todas as gemas que você pôr. Agora vamos falar da nossa última classe, a bruxa, que é quase um necromante. Quase não, é um necromante, tá, galera? Então você vai invocar lacaios. Na verdade vai ter uma ascensão chamada necromante dela, mas ela já invoca desde bruxa, também já tem ali seus necromantes. Então ela invoca escorpião, invoca morto-vivo. Você consegue reviver ali os inimigos. Muito legal. E ela também ali utiliza o elemento caos. Então bem bacana, muito bacana mesmo. E ela também tem ali sacrifícios, né? Que você pode estar fazendo sacrifícios para explodir os seus monstros e causar mais dano. Você pode dar maldições nos inimigos para debuffar ela. E essa classe é a que mais utiliza ali os espíritos, tá?
Então, no jogo a gente tem uma mecânica ali chamada espírito, que é como se fosse uma mana secundária, vamos dizer assim, que ao utilizar ela ali você consegue melhorar o número de minions que você vai poder carregar. As outras classes também têm utilização pro espírito, mas a bruxa é a que mais utiliza, é a que você vai mais focar nisso, tá? Então, se um exemplo, um escorpião ali de caveira custe ali 10 espíritos e você tem 150 espíritos, você vai poder invocar 15 deles, ou colocar 10 deles e 5 esqueletos ali de guerreiros e esqueletos, e aí você vai diversificando como você quer o seu exército. Agora vamos falar da Infernalista, tá? É a primeira ascensão aí da nossa bruxa, e aqui ela começa a invocar um cão dos infernos que começa a queimar todos os inimigos, e todo dano que você recebe, parte dele vai para o cachorro, o que é muito interessante, te ajuda a tancar. Aqui também a mana dela começa a virar chama infernal, e ao utilizar habilidades, você não mais gasta mana, mas sim enche essa chama infernal, e passando de 30%, todos os inimigos começam a ficar incendiados, e quando ela transborda, chega ao limite, você começa a tomar dano ao usar a habilidade, mas ao mesmo tempo o seu dano aumenta, então é um gume de dois lados, tá? Aqui você também pode se transformar numa sucubo, brincadeira, uma demônia, e aí você toma ainda mais dano, tá? Mas em compensação você causa muito mais dano, então bem bacana. Então essa build aqui você vai precisar de bastante HP. Falando da nossa última ascensão, a Maga Sangrenta, ao atacar você perde HP e mana. Mas ao matar os inimigos, cai orbes de sangue ali que te curam. Você também pode ali estar usando uma habilidade chamada Sifão de Sangue, que faz você roubar a vida dos inimigos. E quando você acumula uma quantidade certa de vida, você começa a dar muito mais dano com acerto críticos. Build bem legal para quem gosta de vampirismo. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenha ajudado vocês a escolher a classe que vocês vão começar aí. E não esqueça, né, de deixar aquele likezão, comentar aí no vídeo, se inscrever aí no meu canal, fortalece a gente pra gente tá batendo a metinha de 1000 inscritos. Então o vídeo vai ficando por aqui, já falei isso, mas vou falar de novo. Valeu, falou, tchau!